A América está se afogando em dívidas. São 39 trilhões de dólares. Se você gastasse $1 milhão todos os dias desde o nascimento de Cristo, ainda assim não chegaria a $1 trilhão. Isso não chega nem a 2% do que a América deve. Isso dá aproximadamente $114 mil para cada americano. Disseram que isso é garantido pela plena fé e crédito do governo, e que você deve confiar no processo. Mentiram para você. Isso é mantido por um sistema que você nunca viu, nunca votou nele e provavelmente nunca nem pensou nisso. É um sistema global que obriga o mundo inteiro a continuar usando o dólar só para sobreviver. Agora, ele está começando a rachar. Países que dominam quase metade da oferta diária mundial de petróleo estão destruindo esse sistema. Quando ele falhar, não afetará eles, mas sim você. Capítulo 1. A ilusão dos 39 trilhões de dólares. O dólar americano aparece em quase 90% de todas as transações de câmbio no planeta. 9 em cada 10 vezes que uma moeda troca de mãos neste planeta, uma dessas moedas é o dólar. Ao perceber que existem 180 moedas nacionais, fica claro que o dólar é o sistema operacional das demais. O que construiu esse gigante? Dados de comércio e décadas de fluxos financeiros apontam para um mecanismo central, o mercado global de petróleo, que ironicamente também é denominado em dólares. O mercado global de petróleo movimenta cerca de $2,5 trilhões ao ano, em termos físicos. Isso é maior do que o valor de mercado dos mercados globais de ouro, ferro, cobre, alumínio, níquel, zinco, chumbo, estanho, cobalto e lítio, todos juntos. O petróleo é o bem mais comercializado da história da humanidade. E, por 50 anos, a grande maioria dele foi comprada em dólares americanos. Empresas japonesas que compram petróleo saudita e refinarias francesas que importam do Kuwait precisam primeiro converter suas moedas em dólares. Usinas indianas que importam petróleo do Iraque precisam comprar dólares, gerando demanda insaciável pela moeda americana. E é essa demanda que absorve a inflação dos Estados Unidos. Isso também permite ao Federal Reserve imprimir dinheiro sem destruir de imediato o poder de compra dos salários americanos. A única razão pela qual suas compras no supermercado não são ainda mais caras do que já são é porque os bancos centrais de Tóquio, Frankfurt, Nova Delhi e Seul estão absorvendo trilhões de dólares americanos todos os anos só para manter as luzes acesas. E agora isso está silenciosamente desmoronando. Diferente de outros países, os Estados Unidos exportam mais petróleo do que importam, principalmente do México e Canadá, formando um circuito fechado na América do Norte. Você talvez não saiba, mas os Estados Unidos são hoje o maior produtor mundial de petróleo, produzindo mais do que consomem. Então, enquanto os Estados Unidos não precisam comprar petróleo em dólares, eles precisam que o resto do mundo compre petróleo em dólares. Na verdade, eles dependem disso. É um problema completamente diferente e um que os Estados Unidos estão atualmente perdendo. Capítulo 2. O aperto de mão. Secreto de 1974. Em 1944, os Estados Unidos reuniram 44 países em Bretton Woods, New Hampshire, e fizeram uma proposta a eles. A América tinha todas essas fábricas, a maior parte do ouro e uma postura militar global que podia, de forma educada, desencorajar discordâncias. O acordo era simples. Todos atrelariam suas moedas ao dólar, que estaria vinculado ao ouro a $35 por onça. Assim, $1 era mais do que apenas papel. Ele poderia ser uma garantia de algo real, ouro de verdade, e por cerca de 20 anos isso funcionou muito bem. Depois, as rachaduras começaram a aparecer. A América fez alguns investimentos caros: Vietnã, a Grande Sociedade, a corrida espacial, um orçamento de defesa que faria um grande apostador de Las Vegas corar. No fim dos anos 1960, os Estados Unidos tinham déficits e imprimiam dólares sem lastro suficiente em ouro. Isso levou europeus, como os franceses, a questionarem a situação. Eles analisaram a quantidade de dólares em circulação, compararam com as reservas de ouro dos Estados Unidos e viram que não coincidiam. Por isso, começaram a resgatar seus dólares. Literalmente, eles carregaram dólares em centenas de aviões e navios e voltaram com ouro. Em 3 anos, a França repatriou mais de 3.000 toneladas de ouro para seus cofres. Outros países seguiram o exemplo. As reservas de ouro dos Estados Unidos, antes 80% do total mundial, começaram a se esgotar rápido. Em 1971, a farsa tinha acabado. Richard Nixon apareceu na TV e encerrou a conversão do dólar em ouro, anunciando que dali em diante, dólares americanos não seriam mais trocados por ouro. Ele cancelou Bretton Woods sem aviso prévio e sem votação. Os americanos chamaram isso de choque Nixon. Os franceses chamaram de várias coisas que não se traduzem de forma educada.
De repente, o sistema financeiro global, antes atrelado ao ouro, passou a depender apenas da confiança de que a América agiria com responsabilidade. Considerando a década anterior, era pedir demais. Depois, as coisas ficaram estranhas. As moedas passaram a flutuar sem lastro, causando grande inflação. O sistema se sustentava na base de boas vibrações e dedos cruzados. Em outubro de 1973, os países árabes da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, impuseram um embargo de petróleo aos Estados Unidos. Os preços quadruplicaram e os postos ficaram sem combustível. Americanos formavam longas filas nos quarteirões para abastecer. A economia, já fraca, piorou. Foi então que Henry Kissinger interveio. Kissinger, dependendo do seu ponto de vista, era ou um mestre estrategista ou um criminoso de guerra com ótimos modos à mesa. O que ele inegavelmente era eficaz. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Falta em 1974, o dólar tinha acabado de perder seu lastro em ouro. A economia estava cambaleando. Os Estados Unidos precisavam de um novo motivo para o mundo querer sua moeda, e rápido. A solução de Kissinger era surpreendentemente simples. Se você não pode lastrear o dólar com ouro, lastreie-o com petróleo, algo que todo país precisa todos os dias. Com essa ideia em mente, ele foi à Arábia Saudita sob o pretexto de ajudar na modernização da infraestrutura. Porém, a portas fechadas, o verdadeiro acordo surgiu. A Arábia Saudita venderia seu petróleo exclusivamente em dólares americanos, o que significava que todo país do mundo que precisasse de petróleo teria que primeiro obter dólares para comprá-lo. E assim, um país que havia silenciosamente abandonado o ouro criou uma nova regra. Se você quer energia, precisa de dólares. Os Estados Unidos garantiram a segurança da Arábia Saudita, que obteve o mais poderoso guarda-costas. A América recuperou seu poder monetário. Ambas as partes ficaram satisfeitas. Em menos de um ano, todos os grandes produtores de petróleo fizeram o mesmo, sem grande votação, sem cúpula global. A Arábia Saudita tomou a iniciativa, fez sentido e todos os outros seguiram o exemplo. E a parte mais surpreendente? Bem, algumas partes desse acordo permaneceram sob sigilo por mais de 40 anos. O acordo que silenciosamente determinou o custo da energia, moradia e alimentos por meio século só foi confirmado publicamente em 2016, o que já diz muita coisa. Mas, até então, o sistema já vinha funcionando quase perfeitamente, sem interrupção, por meio século, até agora. Capítulo 3. Entra o dragão. Kissinger fez algo notável. Transformou a maior vulnerabilidade dos Estados Unidos, uma moeda sem lastro físico, em sua principal arma estratégica. Após o petróleo ser cotado em dólares, os países pararam de gastar e passaram a manter suas reservas em dólar. E quando eles mantinham essas reservas, investiam principalmente em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que significava que toda vez que um governo estrangeiro comprava dívida americana, estava, na prática, financiando o governo federal de Washington. Os Estados Unidos construíram rodovias, financiaram guerras, expandiram seu poder militar e venceram a Guerra Fria, com o restante do mundo ajudando a pagar. Foi como instalar um pedágio na economia global.
obrigando todos os países a passar por ele só para acender as luzes. Esse pedágio durou 50 anos. Então, a China decidiu construir um desvio ao redor dela. Atualmente, a China importa quase 2 milhões de barris de petróleo por dia só da Arábia Saudita. Isso é suficiente para encher aproximadamente 127 piscinas olímpicas com petróleo bruto a cada 24 horas. A China agora é o maior cliente individual da Arábia Saudita. Por anos, ela pagou o petróleo em dólares. A cada barril, uma taxa invisível retornava aos Estados Unidos devido ao acordo dos anos 70, mas foi um outro desenvolvimento mais discreto e técnico que revelou o verdadeiro plano da China. Em 2021, um projeto foi lançado a partir do Banco de Compensações Internacionais de Basileia, na Suíça. Chamava-se Enbridge, a ponte de múltiplas moedas digitais de bancos centrais, ou CBDC. Esse nome é esquecível. A ideia não é. Enbridge permite que países transfiram dinheiro entre si usando moedas digitais de seus bancos centrais. Ele elimina intermediários, desvios e, principalmente, a supervisão dos Estados Unidos. Para entender a importância disso, é preciso saber como as coisas funcionam atualmente. Hoje, para enviar dinheiro da Tailândia para a China, é preciso usar vários bancos, geralmente ocidentais, e finalizar a transação em dólares pelo SWIFT. O SWIFT é o sistema de mensagens usado pelos bancos para se comunicarem e processa cerca de 5 trilhões de dólares por dia. Como opera sob supervisão ocidental, os Estados Unidos exercem grande influência sobre ele, podendo usá-lo como arma, o que já aconteceu. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o G7 expulsou os bancos russos do SWIFT e congelou aproximadamente 300 bilhões de dólares das reservas russas no Ocidente. Se você é outro país assistindo isso acontecer, como China, Índia ou Arábia Saudita, começa a fazer perguntas desconfortáveis. O que acontece se formos os próximos? A China não escreveu uma carta de protesto em resposta. Ela simplesmente construiu sua própria saída. E esse é o resumo do Enbridge, um sistema de pagamentos que contorna completamente o SWIFT. Ele entrou em operação em 2024. Até o final de 2025, o Enbridge já tinha processado mais de 4.000 transações, somando 55 bilhões de dólares, um grande aumento em relação aos primeiros testes. Ainda assim, é pequeno perto do SWIFT. O Enbridge não exige que usuários peçam permissão ao Ocidente para transações. Ele foi criado para evitar isso, tornando-se algo totalmente novo. Não substitui a cabine de pedágio, mas é uma alternativa para contorná-la. A arma nuclear financeira dos Estados Unidos, sua capacidade de isolar qualquer país da economia global, já não parece mais tão inevitável. E é aqui que as coisas ficam assustadoras. Capítulo 4. A sangria lenta. Em junho de 2024, notícias explodiram pela internet, afirmando que a Arábia Saudita havia deixado seu acordo do petrodólar expirar. O acordo estava morto. Era hora do dólar fazer as malas. Os sauditas estavam preparados para aceitar pagamentos em várias moedas, como euro, rúpia e yuan chinês. É exagero afirmar que houve um contrato legal vinculante. O Acordo Econômico Bilateral de 1974 entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita tecnicamente expirou em 2001 e nunca foi a base legal de nada. O sistema petrodólar nunca foi um tratado, mas sim um acordo estrutural, um hábito autorreforçador de dependência mútua. Não precisava ser renovado. Isso fazia parte da arquitetura do comércio global. Mas esse sistema está claramente ruindo. Uma transação de petróleo em yuan. Uma de cada vez. O economista Zoltan Postar chamou essa mudança de Bretton Woods 3. O argumento dele, feito pela primeira vez em março de 2022, é que o mundo está passando do que ele chama de dinheiro interno, que são títulos em papel de governos como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos para dinheiro externo, coisas físicas como ouro e commodities. O ponto principal dele era: commodities são garantia, e garantia é dinheiro. Quando o G7 congelou as reservas da Rússia, não puniu apenas a Rússia. Isso mostrou a todos os bancos centrais não ocidentais que ativos em dólar podem ser confiscados, alterando permanentemente sua avaliação de risco. Na prática, a desdolarização parece um sangramento lento, não um colapso total. A participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu de cerca de 85% na década de 1970 para aproximadamente 58% atualmente. Claro, levou 50 anos para chegar a um número que ainda é impressionante, mas esse número é o ponto mais baixo em 2 décadas. Veja como isso pode impactar sua vida. O governo dos Estados Unidos hoje paga mais de $1 trilhão anuais só em juros da dívida. Isso é mais do que o gasto anual dos orçamentos de defesa e educação juntos.
Esse número não é ainda mais catastrófico, porque governos estrangeiros estão constantemente comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e isso mantém os preços dos títulos altos e, consequentemente, os rendimentos e as taxas de juros baixos. As taxas de financiamento imobiliário seguem de perto os rendimentos dos títulos do Tesouro. Quando as taxas passaram de 2,65% para 7,79% entre 2021 e 2023, o pagamento mensal de um empréstimo de $400 mil aumentou em quase $1.300, colocando em risco o pagamento do carro e as férias em família. Imagine se, em vez de o Fed elevar as taxas de propósito, o motivo fosse simplesmente que menos países precisassem comprar dólares para petróleo. Com menos dólares, compram-se menos títulos do Tesouro, os preços caem rápido e os rendimentos, assim como as taxas de financiamento imobiliário, sobem. O Fed pode reduzir a taxa básica de juros dos Estados Unidos de imediato, mas não pode forçar bancos centrais a seguir comprando a dívida americana. Se eles pararem, o custo recai sobre você. Capítulo 5. O último dominó. Toda moeda de reserva global na história acabou perdendo esse status. Todas elas. O denário romano, o florim holandês, a libra esterlina britânica. Cada uma foi, em sua época, o sistema operacional do comércio global. Todas caíram quando a lógica econômica que tornava a moeda desejada deixou de ser válida. Moedas de reserva enfrentam o mesmo problema que softwares ruins. Todo mundo sabe que existe uma opção melhor, mas mudar dá trabalho. Então você continua usando a versão antiga até não conseguir mais. Quando a Grã-Bretanha finalmente perdeu o status de moeda de reserva, isso não aconteceu de uma vez só, de forma silenciosa ou em um grande colapso apocalíptico. Ela enfrentou décadas de inflação, resgates e queda gradual no padrão de vida comparado ao mundo desenvolvido. A libra simplesmente foi se tornando cada vez menos relevante. Os cidadãos britânicos absorveram o custo de maneiras que nunca apareceram de fato em uma única manchete de jornal. Esse é o modelo para o dólar hoje. Os Estados Unidos não são a Grã-Bretanha de 1945. O dólar está muito mais inserido nas finanças globais do que a libra esterlina jamais esteve, mas o padrão é o mesmo. Crie demanda global pela sua moeda e veja ela diminuir com o tempo. A Grã-Bretanha fez isso com o Império, os Estados Unidos com o petróleo. Agora, esse sistema está sendo contornado. O BRICS agora representa quase 36% do PIB global e 44% da produção mundial de petróleo. O bloco inclui a maioria dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Enbridge Works, CIPS, a alternativa da China ao SWIFT, conecta 109 países. A Índia está comprando petróleo russo em yuans e rúpias. O Brasil e a China abandonaram o dólar em seu comércio bilateral. A Arábia Saudita está realizando transações pela Enbridge, enquanto, ao mesmo tempo, recusa-se a aderir formalmente ao BRICS. Esse é o tipo de ambiguidade estratégica que um país adota para manter suas opções em aberto. Nenhum desses sistemas é o dólar. Nenhum substitui o SWIFT sozinho, mas o dólar também não dominou rapidamente. Ele venceu porque as regras eram simples por décadas. O mundo depende do petróleo, que é cotado em dólares. Para obter energia, era preciso dólares. É essa a parte que está começando a rachar. A dívida de 39 trilhões de dólares dos Estados Unidos só se mantém porque o mundo ainda precisa de dólares. A questão não é se a China criará uma alternativa perfeita. Isso acontece quando o mundo considera que o que foi construído já é suficiente e transfere esses trilhões para outro lugar. Porque se essa mudança realmente começar, ela não vai ficar restrita aos mercados de câmbio. Ela se espalha para as taxas de juros, preços de ativos e, eventualmente, para a vida real. Neste ponto, o sistema não se ajusta gradualmente, mas muda abruptamente para uma nova realidade. Exploramos isso em E se a economia dos Estados Unidos quebrar? Ou assista a este vídeo.